Se em algum momento da sua vida você já se deparou com a necessidade de fazer uso de comprimidos, de medicamento via oral para o tratamento da disfunção, ou se você está pensando em fazer um tratamento via oral para disfunção erétil, você provavelmente já se deparou com a pergunta: Viagra ou Cialis? E é essa pergunta que eu quero te ajudar a responder hoje, tá? Muito prazer, meu nome é Daniel, eu sou médico urologista, eu atuo na área de andrologia, principalmente medicina sexual masculina, e é sobre esse assunto que a gente trata aqui nesse espaço. Então, se é um assunto que te interessa, eu sugiro que você nos siga, a gente vai estar postando regularmente material que seja didático, de simples entendimento, mas que seja útil para você, tá? Então, para a gente poder começar a ajudar a te explicar isso, eu preciso que você entenda, pelo menos de uma forma bem rápida, o mecanismo da ereção. A gente tem um vídeo aqui no canal específico sobre isso, tá? Um vídeo um pouquinho mais extenso, se você quer se aprofundar no assunto, mas para esse vídeo específico, a parte deste processo de ereção que eu preciso que você entenda é que há um momento para que a ereção aconteça em que precisa haver uma dilatação das artérias do pênis. Tá? Então, a artéria é um vaso que carrega sangue, ele precisa dilatar, aumentar de tamanho para esse sangue conseguir entrar no pênis. E às vezes se fecham, a esponja do pênis enche de sangue e a ereção acontece. Tá? Quero que você entenda isso, porque é justamente neste momento, neste mecanismo de vasodilatação, de aumento do calibre do tamanho do vaso, que as medicações para ereção vão agir, tá? Então, a sildenafila, o Viagra, que foi inventado nos anos 90, né? E o Cialis, que é do início dos anos 2000, são medicamentos que, no que diz respeito ao mecanismo de ação, agem exatamente da mesma forma. Eles têm um nomezão, inibidores das 5-fosfodiesterais, tá? É importante a gente entender que esses remédios que vão atuar na dilatação dos vasos, eles não fazem isso de uma forma direta. Tá? Então, não é o Viagra, não é o Cialis que vai lá no vaso e fala, vaso, dilata, tá? Quem faz isso é uma substância que o próprio vaso produz, tá? Essa substância a gente tem que produzir e é sobre essa substância que esses medicamentos vão agir. Tá? Esse entendimento é importante, eu estou frisando bastante isso, porque ele ajuda você a entender duas questões. A primeira e mais importante, por que que o remédio não funciona às vezes, tá? Por que que às vezes o paciente tenta o tratamento via oral e o tratamento não é satisfatório, tá? De novo, eu preciso produzir a substância. Se o meu problema, se o que me causa a disfunção é algum problema que não me permite produzir essa substância, se eu não chego a ter essa substância produzida pelo meu próprio corpo, não tem como a medicação agir. O Viagra, o Cialis, a gente vai tomar, o remédio está lá, aguardando nos vasos do pênis para agir, para potencializar o efeito dessa substância, mas eu não produzi a substância. Então a medicação não vai ter efeito, tá? Também aproveitar, né, o raciocínio para que você entenda que existe um espectro de ação, tá? Então a resposta a esse tratamento, se você já fez ou conversou com alguém que já fez, ela não é sim ou não, tá? Eu não tomo a medicação e eu tenho uma ereção ou eu não tenho uma ereção, tá? Essa ereção, ela pode não acontecer, ela pode acontecer na sua totalidade, mas ela também pode acontecer aqui nesse meio. Eu posso ter uma ereção parcial. Isso tem a ver com a capacidade do meu corpo de produzir essa substância que eu preciso ter feito antes para o Viagra poder agir sobre ela. Você entende? Então, se eu produzo uma quantidade que é quase lá, quase dá para ter ereção, e aí eu venho com o meu Viagra, o meu Cialis por cima, eu potencializo essa quantidade de substância, eu tenho aquela ereção excelente, muita potência na dilatação do vaso, muito sangue entrando dentro do pênis. Agora, se eu tenho uma produção pequena dessa substância, então eu tenho aquela produção, né, mínima, quase nula da substância, eu jogo o meu Viagra nesse pouco de GMP cíclico, tá, que é o nome da substância, eu jogo o meu Viagra ali sobre aquele pouco que eu tenho, eu aumento o efeito dele, e aí eu vou ter um pouco de aumento da potência, um pouco de aumento do vaso, um pouco de aumento do fluxo do sangue, um pouco de ereção, uma ereção parcial, tá? Então, a partir desse entendimento, tá, de que eu preciso agir sobre uma substância do corpo, eu consigo ter essa compreensão. Por que que eles não atuam e por que que às vezes eles atuam de forma parcial, tá
bom? Então, isso é o que esses dois remédios, né, a sildenafila e a tadalafila, o Viagra e o Cialis, compartilham. Eles compartilham mecanismo de ação. Eles agem exatamente da mesma forma. Tá? Então, por que que as duas substâncias estão no mercado? Por que que essa é uma pergunta a ser respondida quando eu estou pensando em fazer um tratamento para disfunção erétil? Aí a gente tem que entrar numa questão um pouquinho técnica, mas que eu já vou desenhar direitinho para você, que é a farmacodinâmica, a farmacocinética desses medicamentos, tá? O que que essas palavras significam? Elas significam como que o trajeto desse medicamento se dá no meu organismo, tá? Toda vez que eu tomo um comprimido, que eu uso uma medicação por via oral, ela tem um trajeto no meu corpo, que tem determinados períodos de tempo para acontecer. Tá? Então, eu engoli o comprimido do Viagra ou do Cialis, ele vai para o meu intestino. O intestino vai fazer a absorção e jogá-lo na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, esse comprimido chega no pênis e vai fazer o efeito dele. Esse processo de absorção vai acontecendo até que chegue no máximo, concorda? Vai ter um momento que eu vou ter a quantidade máxima desse remédio lá no pênis para fazer a ação. Esse é o pico do remédio, tá? O entendimento desse pico do remédio é essencial para você entender o momento que você tem que tomar a medicação. Tá? Então, uma vez que eu tenho o pico do remédio, o remédio então começa a ser eliminado do meu corpo. Todo medicamento é eliminado do corpo. No caso desses medicamentos específicos, isso é feito pelo fígado, principalmente, tá? Então, o fígado começa a tirar esse remédio do meu corpo, a concentração da medicação vai caindo até que chega um ponto que eu não posso mais contar com a presença do remédio no organismo para me ajudar na ereção, tá? E aí esse período todo de ação do remédio é a duração da medicação, tá? Então, como vocês podem notar, isso começa a ser muito diferente nas duas medicações, tá? Enquanto no Viagra eu tenho um pico de ação de 1 hora, ou seja, eu tomo o remédio e 1 hora depois é o melhor momento para eu fazer uso daquele remédio, ou seja, para eu estimular a ereção. Para o Cialis é o dobro do tempo, a gente está falando de 2 horas, então o remédio tem que ser programado com uma maior antecedência. Quando eu estou falando de duração, o Viagra dura 4 até 6 horas no corpo, depois disso não dá mais para contar com o remédio. Aí aqui, quando eu estou falando do Cialis, e esse foi o pulo, esse foi o burburinho que a Lilly gerou no mercado quando ela lançou o Cialis lá em 2003, foi que era uma medicação que durava 36 horas. Tá? Então era como ele era vendido. Você toma na sexta-feira e utiliza no sábado o dia todo. Você utiliza a medicação por um tempo maior. Tá? Então, essa é uma diferença muito relevante entre essas duas medicações. É dentro dessa diferença também que a gente consegue explicar a existência de um Cialis diário, mas a não existência de um Viagra diário. Tá? Então, se eu quero tomar o remédio todos os dias, né? Geralmente essa é a proposta para quem aí não consegue se programar, né? Para ter relação. Se eu quero tomar o remédio todos os dias, eu vou optar pela tadalafila diária de 5 miligramas. E aí eu vou tomando, como ela dura mais de 24 horas e eu dou a cada 24 horas, ela vai gradativamente acumulando no corpo. Tá? De um modo geral, a gente atinge aí um limiar de 8 miligramas até 10 miligramas de tadalafila contínua no corpo quando eu estou fazendo uso de 5 miligramas diário. Tá? Para o Viagra, quando a gente entende que ele dura de 4 a 6 horas, tá óbvio a explicação de por que não é possível a gente fazer o uso diário da medicação. A gente não vai ter efeito. Tá? Uma outra informação que é importante é essa questão do efeito em 15 minutos, tá? Então, isso foi feito da seguinte forma: dava-se um comprimido de sildenafila e de tadalafila e perguntava para as pessoas depois de quanto tempo elas se sentiam aptas a ter relação sexual. E aí, em 15 minutos, 35% das pessoas que usaram o Viagra disseram que já se sentiam aptas. Para o Cialis foram 15%, tá? 35 Viagra, 15 Cialis é uma diferença importante. Então, essa é uma informação interessante para você ter se você esqueceu de tomar a medicação. Se você tem as duas medicações à disposição, esqueceu de tomar o remédio que você vai tomar para te acudir vai ser o Viagra, porque a sua chance de em 15 minutos estar pronto para ter uma relação de qualidade é maior, ok?
Então, essas são as informações sobre como o remédio funciona e caminha no corpo, que são importantes para a gente definir. Você consegue entender agora as perguntas que o urologista vai te fazer? Então, quando o seu médico estiver conversando com você, te perguntando se você tem parceira fixa, se você tem uma rotina que você consegue se antever às relações, ou se a sua vida é corrida, ou se você tem múltiplas parceiras, ou se você nunca sabe quando você vai ter uma relação, se você não tem esse hábito de programar a relação com a parceira, tá? Ele está definindo aí diversas coisas. Ele está definindo, por exemplo, se você deve fazer o uso do remédio diário, para estar sempre pronto, ou se você pode fazer o uso do remédio sob demanda. Tá? Então, essas perguntas sobre a rotina da pessoa, principalmente a rotina sexual da pessoa, são muito importantes na hora dessa decisão, tá? Junto disso, é importante a gente entender um pouquinho dos efeitos colaterais, tá? Porque isso aqui também vai ajudar no momento que você for lá decidir sobre qual remédio você quer utilizar junto com o seu médico. Dor de cabeça é um sintoma relativamente comum, mas muito semelhante para as duas medicações, tá? Então, tanto o Cialis quanto o Viagra tem mais ou menos 14% de chance de causar dor de cabeça no paciente, tá? Quando a gente fala de flush ou rubor facial, tá? Que é uma sensação de calor, uma quentura e uma vermelhidão que vai subindo pelo tórax para o pescoço, pode pegar a face, pode dar uma sensação de pulsação na face. Os pacientes que têm em intensidade esse flush, eles se queixam bastante. A parceira às vezes se queixa porque o aspecto é de muita vermelhidão. Quando a gente está falando disso, aí a gente já tem uma diferença muito grande. Enquanto o Viagra tem ali mais ou menos 13% de chance de causar, o Cialis tem 4% só, tá? Então, é um dado importante ali na hora de decidir se você tiver flush a usar, tá? Outra questão que é interessante, existe um efeito adverso, um efeito colateral, que é a dor muscular, tá? Então, esse efeito é bastante incômodo. Geralmente, o paciente que manifesta esse desejo pede troca de medicação, porque a medicação, o efeito é muito incômodo. Geralmente dá dor na musculatura de sustentação do corpo, musculatura lombar, né, a musculatura axial que segura o nosso tronco, mas pode dar dor também nos membros, na coxa, nos braços. E aí aqui a diferença é ainda mais gritante. A gente tem o Cialis aí com 12% mais ou menos de chance disso acontecer. O Viagra é menos de 1%, 0,9%. Então, né, se você deu para o paciente o Cialis e o paciente apresentou essa dor, você troca passando bastante segurança para o paciente, porque realmente a chance maior é de que ele não tenha com o Viagra, tá? A gente também tem aí a questão da dispepsia, né, da gastrite, da dor de estômago, tá? Aí a gente tem 5% de chance para o Viagra, 10% de chance do Cialis, tá? E aqui entra aquela questão de comer. Eu tô tendo dor no estômago, então vou comer alguma coisinha aqui junto com o remédio para não atacar o meu estômago. A gente tem que ficar atento para isso, tá? Porque enquanto para o Cialis isso pode ser feito, tá? Para o Viagra, a ingesta de refeições, principalmente ricas em gordura ou de álcool, atrapalha muito a absorção. Tá? Tem um estudo que mostrou as pessoas ingeriram uma dieta rica em gordura e tomaram junto um comprimido de 50 miligramas de Viagra. Depois de 2 horas do remédio, apenas 35% das pessoas se sentiram aptas a ter relação, porque demora muito para absorver. Tá? O ideal é que você esteja em jejum aí há pelo menos 1 hora para poder tomar o seu Viagra, ou que depois de uma refeição assim que tenha sido, né, uma carne gordurosa, uma massa com um molho de queijo, algo muito gorduroso, que você aguarde 2 horas para então ingerir o Viagra. Ok? Então, entendendo esses efeitos colaterais, vocês também conseguem participar da decisão. Em relação à miligramagem, cada profissional atua de uma forma. Geralmente, quando se trata do Viagra, a gente inicia com 50 miligramas, tá? Que é a dose média. E isso pode ser titulado, tá? Então, a gente pode passar e diminuir para 25 miligramas, se o seu paciente, por exemplo, teve um efeito colateral e ele quer insistir na tentativa do Viagra, a gente diminui para 25 miligramas, né? E observa. Aí entra a questão, veja você, por exemplo, se o efeito colateral foi flush, você pode ser mais enfático na troca, né? Então vamos trocar. Se teve flush, vamos para o Cialis. O Cialis não dá flush,
tá? Se você tomou o Cialis e teve dor muscular, não insiste no Cialis, não tenta 10, muda para o Viagra, a chance é tão pequena de dar problema, tá? Então, todas essas características têm que ser consideradas e têm que ser pesadas, junto com a rotina do paciente, tá? Então, ter de posse essas informações vão te ajudar a decidir melhor o que fazer, tá? Em relação a qual remédio tomar, como ele vai se adaptar à sua rotina. E é isso, tá? É uma informação mais direta, mais clara. A disfunção erétil é um problema aí que, né, tem acometido cada vez mais a população, e eu acho que quanto mais informação você tiver, com mais munido de uma informação que você realmente compreenda, você for para uma consulta, melhor é a consulta, mais proveitosa é. Então, por isso que a gente trouxe aí esse assunto para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado, é isso. Tchau!